Minha filha adotiva de 6 anos foi mandada esperar no corredor durante a festa de 60 anos da minha mãe. Essa parte é só para a família, alguém disse. Eu não discuti. Apenas respondi, então estamos indo para casa. Mas, quando chegou a reunião de família seguinte, fiz uma mudança silenciosa e toda a família surtou. Eu devia ter percebido que a noite seria um desastre no momento em que minha mãe mandou a mensagem: traje social opcional. Sem tênis, nem para os pequenos. Porque, claro, nada diz a celebração em família como um código de vestimenta. Mesmo assim, Lena estava animada. Seria sua primeira grande festa com a nova família. Ela não parava de perguntar se poderia sentar ao lado da vovó. Passou a semana toda praticando diante do espelho: feliz aniversário. Eu disse que ela iria arrasar. Quis acreditar nisso. O restaurante era barulhento e cheio de brilho, o tipo de lugar onde as pessoas preferem ser fotografadas a serem abraçadas. Minha mãe estava à frente do salão, radiante como um lustre. Me abraçou de leve, como quem cumprimenta um colega de trabalho. Depois, se inclinou apenas o suficiente para dizer um oi, querida, antes de se virar. Lena não percebeu. Ela nunca espera muito. Havia uma mesa infantil nos fundos, com 4 primos mais velhos. Eles falavam de videogame e riam alto demais. Lena, aos 6 anos, era quieta, cuidadosa, tentando acompanhar. Eu a observava do outro lado do salão. Parecia feliz. Ou talvez estivesse tentando parecer feliz. Na minha família, isso dá quase no mesmo. Então minha mãe ergueu a taça. Todos se calaram para o brinde. As cadeiras arrastaram, os garçons encheram as taças. Eu virei para pegar a minha e, ao olhar de novo para a mesa das crianças, congelei. A cadeira de Lena estava vazia. Lápis de cor espalhados, copo meio cheio, o casaquinho pendurado nas costas como se ela tivesse sumido no meio de uma frase. As outras crianças ainda estavam lá? Afastei minha cadeira e me levantei. Meu marido me olhou, confuso. Banheiro, sussurrou. Talvez, respondi, embora já soubesse que ela jamais iria sem me avisar. Fui passando entre as mesas, olhando em volta. Nada de vestido amarelo, nada de tênis pequeninos. Procurei perto do buffet, da porta do banheiro, até no canto onde ficava o carrinho de sobremesas. Nada. Parei um primo que equilibrava 2 taças de vinho. Ei, você viu a Lena? Ele piscou, pensativo. Ah, sua mãe disse que as crianças pequenas deveriam esperar no corredor durante o brinde. Ela tá bem, acho. As crianças pequenas, repeti. Quer dizer a minha filha? Porque todas as outras ainda estão sentadas ali. Ele deu de ombros e saiu apressado, aliviado por escapar do que estava por vir. Fui direto até a mesa dos meus pais. Minha mãe viu meu rosto e suspirou do jeito que sempre faz quando eu estrago as festas dela. Querida, só achamos que as crianças poderiam ficar inquietas. São só alguns minutinhos. As crianças, repeti. Quer dizer a Lena? As outras continuam lá dentro. Ela ajeitou os brincos, calma demais. É só para a família. Não queríamos que ela se sentisse deslocada. Meu pai deu uma risadinha curta. Você tá exagerando. Ela vai ficar bem. Por um momento, eu não consegui falar. A música, as risadas, tudo virou um zumbido distante. Ela tem 6 anos, eu disse baixo. E vocês já ensinaram exatamente qual é o lugar dela. Virei e caminhei até o corredor. Ela estava lá, em pé ao lado do cabideiro, abraçando o cartão de aniversário contra o peito. Os olhos vermelhos. Ei, falei com cuidado. O que você está fazendo aqui fora? Ela não levantou o olhar. A vovó disse que é só para a família. As palavras saíram pequenas, treinadas, como se ela as tivesse repetido várias vezes para tentar entender. Ela disse isso? Perguntei, embora já soubesse. Lena assentiu. Ela falou que eu posso voltar quando eles terminarem. Pausou. Eu fiz algo errado. Não, eu disse. Você não fez nada de errado. O lábio dela tremeu. Você vai me mandar de volta? Senti algo se retorcer dentro de mim fundo, cortante.
Nunca, respondi. Jamais. Ela encostou o rosto no meu ombro e, finalmente, chorou. Chorou baixinho, com soluços que tremiam e encharcavam minha manga. Eu a segurei até que o barulho da sala de jantar virasse um murmúrio distante. Quando voltamos, os brindes já tinham acabado. As pessoas riam de novo, erguiam taças, fingindo que tudo estava perfeito. Encontrei meu marido. Vamos embora. Ele olhou para mim uma vez, viu meu rosto, e não discutiu. Alguém chamou atrás de nós, já está quase acabando. Mas nós já tínhamos ido. Do lado de fora, o ar da noite era frio. A mão pequena de Lena estava úmida na minha. A gente está encrencada? Ela perguntou. Não, respondi. A gente só terminou. No carro, ela ficou quietinha, o cartão amassado no colo. As luzes da rua piscavam no rosto dela enquanto dirigíamos. As outras crianças ficaram, sussurrou. Eu estava sendo boazinha. Fiquei olhando para frente. Você foi perfeita, eu disse. Ela adormeceu antes de chegarmos em casa, ainda segurando o cartão. Fiquei no carro, no escuro, muito tempo depois de desligar o motor, olhando para o leve brilho de glitter no banco onde ela estivera sentada. As palavras da minha mãe ecoavam na minha cabeça, é só para a família. Naquela noite, não liguei para ninguém. Não expliquei nada. Fiquei acordada, contando as formas de perder pessoas que você achava já ter perdido uma vez. E em algum ponto, entre a meia-noite e o amanhecer, fiz uma promessa a mim mesma: quando chegasse a próxima reunião de família, eu faria uma mudança silenciosa. E dessa vez, eles entenderiam exatamente o que significa família. Se você tivesse me perguntado antes daquela festa, eu teria dito que minha infância foi normal. Nada de trágico, nada de espetacular, só uma casa onde todo mundo fingia que estava tudo bem, porque geralmente estava. Eu tinha um irmão mais velho, o Mark, que casou cedo, teve filhos cedo e se tornou um filho de ouro por dar netos aos meus pais antes mesmo de eu conseguir cuidar de uma planta. Eles o adoravam. O mundo deles girava em torno de treinos de futebol, festas de aniversário e fotos dos meninos grudadas na geladeira. Eu não me importava. Dizia a mim mesma que estava feliz sendo a filha independente, a confiável, aquela que mandava cartões no dia certo. Todos temos nossos papéis. O meu era o de coadjuvante com boa renda. Até que vieram os anos de tentativas e o bebê que nunca veio. Você não percebe o quão alto o silêncio pode ser até o momento em que está esperando por um batimento que nunca aparece na tela até a técnica virar o monitor e dizer que vai chamar o médico. Depois de algumas dessas, parei de contar os meses. O conselho da minha mãe: para de pensar tanto nisso. É assim que acontece, né? Porque, claro, infertilidade e abortos espontâneos são só más energias. Com o tempo, desisti de tentar. Pensei, tudo bem, talvez a maternidade simplesmente não seja para mim. Mas o desejo não desapareceu. Ficou ali, quieto, constante, como um ruído de fundo que nunca some. Uma amiga do trabalho tinha adotado 2 anos antes e me contou sobre o processo: visitas domiciliares, entrevistas, cursos, a longa espera. Preenchi os formulários sem muita fé, achando que nada sairia dali. A agência disse que poderia levar anos. Mesmo assim, preferi esperar a nunca tentar. Quase um ano depois, a assistente social me ligou. Tem uma garotinha que gostaríamos que você conhecesse, ela disse. O nome dela é Lena. 5 anos, cachos escuros, olhos grandes, meio sorriso como se não tivesse certeza se podia sorrir por inteiro. A assistente me avisou que ela era quieta, mas resiliente. Tradução: já tinha aprendido que os adultos são imprevisíveis. Os pais biológicos a deixaram sozinha muitas vezes, até que alguém finalmente parou de fingir que eles voltariam. Quando a conheci, ela mal falava. Me observava como quem observa uma tempestade tentando descobrir se eu era o tipo que passa ou o tipo que destrói. Estendi a mão. Ela não pegou de imediato. Mas quando pegou, não soltou mais. E foi isso. Eu estava perdida. Completamente rendida. Quando contei aos meus pais que queria adotá-la, eles sorriram como quem prova mingau sem sal. Minha mãe disse: "Ah, querida, você nunca sabe o que essas crianças já passaram." Meu pai completou: "Se for para ser, vai acontecer." Eu perguntei:
E se não for, eu fico sem filhos porque o destino é preguiçoso. Eles riram, acharam que era piada. Não era. Eles não me proibiram, não é o estilo deles. Só fizeram questão de deixar claro que desaprovavam, sem jamais usar a palavra desaprovar. Sabotagem educada. Essa é a língua nativa deles. Mas eu fiz mesmo assim, porque pela primeira vez em anos, algo parecia certo. Da primeira vez que levei Lena à casa deles, ela ainda estava sob guarda temporária. Minha mãe a recebeu com aquele tom que usa para parentes distantes ou para pets. Ah, mas que gracinha! Deu-lhe um biscoito, tirou uma foto, e depois sussurrou para mim na cozinha. Ela quase não fala. Talvez precise de ajuda profissional. Ela tem 5 anos, eu disse. Ela precisa de tempo. Mesmo assim, veio a enxurrada de comentários disfarçados de preocupação. Você não sabe como eram os pais dela. Talvez seja quieta demais. Talvez esteja atrasada. Talvez seja frágil. Talvez eles estivessem apenas procurando motivos para mantê-la à distância. Eu me convencia de que, quando tudo fosse oficial, eles acabariam se acostumando. As pessoas adoram dizer que o sangue não importa. Na minha família, era uma promessa que ninguém conseguia cumprir. 1 ano depois, a adoção foi finalmente concluída. Liguei para meus pais esperando comemoração. Minha mãe respondeu: que maravilha, querida. Do mesmo jeito que ela reage quando acha uma vaga boa para estacionar. Mandaram um cartão com o parabéns em letras douradas. Nada escrito à mão. Na visita seguinte, notei uma colagem de fotos na parede com o título Netos. 4 molduras, cada uma com um dos filhos do meu irmão. A foto de Lena estava em uma mesinha lateral, ao lado de um abajur como se fosse uma visita que ainda não tinha conquistado o direito de ficar ali. Naquele Natal, quando tiraram a foto de família, ela acabou na beirada do grupo, meio cortada. Ah, é só por causa da luz, disse minha mãe. Claro. Eu percebi. Lena também percebeu. Mas não falei nada. Às vezes o silêncio parece mais seguro do que começar outra guerra que você já sabe que vai perder. Enquanto isso, a vida dos meus pais seguia como um cruzeiro de luxo, os filhos de Mark, as aulas de yoga da minha mãe, o golfe do meu pai, e eu a filha com um bom emprego e um eterno senso de culpa geralmente pagando a conta sem que ninguém precisasse pedir. Quase todo mês, eu mandava dinheiro para casa, para viagem e ninguém jamais mencionava. Depois de um tempo, deixou de parecer generosidade e passou a parecer rotina. Eu também organizava a reunião de família anual, o fim de semana no lago todo verão. Reservava as cabanas, pagava os depósitos, montava planilhas. Minha mãe tratava tudo como se fosse o clima, algo que simplesmente acontecia todo ano. E eu dizia a mim mesma que tudo bem, que era assim que o amor funcionava na minha família, transações silenciosas disfarçadas de tradição. Mesmo no primeiro ano após a adoção, eu já sentia o desequilíbrio. Nos aniversários, minha mãe entregava os presentes para os netos primeiro e, no fim, lembrava de Lena. Ah, e um para você também, querida. Lena sorria, mas seus dedinhos sempre apertavam o laço com força demais. Uma vez, meu pai a apresentou a um vizinho como a filhinha da minha filha, não a minha neta. Só uma palavra, mas disse tudo. Eu ainda tinha esperança de que mudassem que, se vissem ela rir, desenhar ou ler uma história para eles, perceberiam que ela não era um caso de caridade. Era uma criança que já tinha sido deixada uma vez e, mesmo assim, ainda tinha coragem de tentar de novo. Então, quando minha mãe fez 60 anos e decidiu dar uma festa, pensei, é isso. A chance deles provarem que estou errada. E dela também a menininha que sempre perguntava, eles gostam de mim agora? Depois de cada visita, eu dizia para Lena, vai ser divertido. Todo mundo vai estar lá. Ela sorria. Como uma família de verdade? Exatamente assim, respondi. E, por um momento, quase acreditei nisso. Quase. Meu marido dirigia. Nenhuma de nós disse muita coisa. Lena ficou no banco de trás, segurando o cartão de aniversário como se fosse uma prova. A cada poucos minutos, perguntava, você tá brava comigo? E eu respondia não tantas vezes que a palavra começou a perder o sentido. Paramos para tomar sorvete porque é isso que pais fazem quando não sabem o que mais consertar.
Ela deu uma colherada, disse que o estômago doía e ficou olhando pela janela. A bola cor-de-rosa derretia pelo pulso dela. Lá na casa deles, ela perguntou, eles não gostam de mim, né? Eu disse, eles só não entendem ainda. Meu marido assentiu aquele tipo de aceno que quer dizer por favor, não chora agora. Quando ela sussurrou, vocês não vão me mandar de volta, né? Algo dentro de mim se encaixou de vez. Coloquei-a na cama, esperei a respiração dela ficar lenta, e fiquei parada na porta por um bom tempo. Meu marido se aproximou. E agora? Ele perguntou. Agora eu disse, a gente garante que isso nunca mais aconteça. A reunião de família seria em poucas semanas. Fim de semana no lago, nossa peregrinação anual à nostalgia. Meus pais começaram essa tradição quando eu era adolescente, e todo ano, de algum jeito, eu acabava sendo a responsável por tudo. Cabines reservadas no meu nome, planilhas, listas de compras, a velha ilusão de união familiar. Sentei à mesa da cozinha olhando a lista de convidados como quem lê o histórico de más decisões. Meu marido serviu o café e disse, você não precisa fazer isso este ano. Já paguei os depósitos. Então cancela. Eu ia concordar quando ouvi uma vozinha vinda do corredor, você vai cancelar por minha causa? Ela estava de pijama, o cabelo todo bagunçado do sono, o ursinho apertado contra o peito. Aquela pergunta sozinha mudou tudo. Me ajoelhei ao lado dela. Não, meu amor. A gente ainda vai. Só vamos escolher quem realmente pertence lá. Ela sentiu, mas os ombros continuaram tensos. Eu via que ainda não acreditava. Na manhã seguinte, liguei para os meus pais. Minha mãe atendeu com o tom de quem esperava um prêmio, Nathalie. Que bom que ligou. Como está a nossa menina? Ela não é nossa para você perguntar, respondi. Vocês sabiam da história dela. Sabiam o que significa ser deixada sozinha. E mesmo assim fizeram isso. Silêncio. Depois veio aquele suspiro conhecido, meio paciência, meio superioridade. Ah, não exagera. Foram só alguns minutinhos. A voz do meu pai veio ao fundo, você é sensível demais. Vai deixar a menina frágil. Tarde demais, eu disse, e desliguei antes que pudessem continuar. 5 minutos depois, abri o grupo da família. Escrevi, o fim de semana no lago deste ano ainda vai acontecer, mas só para quem tratar a Lena como família. Se isso for desconfortável, me avisem para que eu possa liberar a sua cabine. Fiquei olhando a tela, o coração acelerado, e antes que a coragem evaporasse, mandei mais uma mensagem. Se vocês acham que o que aconteceu na festa foi aceitável, estão escolhendo ficar em casa. Preciso saber quem realmente está comigo nisso. Virei o celular com a tela para baixo e fui fazer café. A vingança, aparentemente, cheirava a café torrado. À hora do almoço, as notificações não paravam de chegar. Mãe, você não pode desconvidar seus próprios pais de uma reunião de família. Meu irmão escreveu, não vamos tomar partido no seu drama. Minha tia disse, você está forçando as pessoas a escolherem, isso é cruel. Mas o primo Aaron me mandou uma mensagem em particular, você está certa. Eu vi o rosto dela naquela noite. Eu também teria ido embora. Eu não respondi a nenhum deles. Apenas comecei a editar a lista de convidados. Em menos de uma hora, metade das cabanas estava disponível. Tudo bem. Eu as preenchi com os parentes do meu marido, alguns amigos e os pais de uma colega da Lena. Pessoas que realmente sorriam ao dizer o nome dela. Quando minha mãe percebeu que eu os havia substituído, mandou uma última mensagem, você vai se arrepender disso. Eu digitei, você já garantiu que eu não vá. Mas apaguei antes de enviar. Planejar o novo fim de semana parecia mais leve. Sem discursos, sem camisetas combinando, sem fingimentos. Lena me ajudou a fazer novos crachás com desenhos de peixes e árvores. Pela primeira vez, ela parecia animada em vez de cautelosa. A vovó vai estar lá? Perguntou. Não. Ela não disse nada, mas seus ombros relaxaram e seu rosto se suavizou em um alívio silencioso. Quando chegamos ao lago, o ar cheirava a pinho e fumaça. As cabanas eram as mesmas de sempre, mas tudo mais parecia diferente. Silêncio, mas de um jeito bom.
Fizemos churrasco, nadamos, acendemos uma fogueira que durou até depois da meia-noite. Lena correu descalça com as outras crianças, coberta de marshmallow, rindo até soluçar. Alguém me entregou uma bebida e disse: "Você parece mais calma." Eu respondi: "É porque metade da minha família não veio." A noite vibrava com aquela paz que dá medo de respirar alto demais. O fogo estalava, o lago quase não se movia, até o ar parecia conter o fôlego. Devia ter parecido um encerramento, mas não. Porque entre as árvores e o silêncio, eu já sentia o peso de algo prestes a cair. Achei que a briga tinha acabado. Não percebi que ela só estava mudando de forma. 3 dias depois do fim de semana no lago, chegou uma mensagem: "Você não ouviu." É assim que as consequências se parecem. Não soava com raiva. Soava como ponto final. Mostrei ao meu marido. Ele disse: "Ignore. Ela só quer atenção." Eu respondi: "Ela pode comprar um espelho." Tentamos rir, mas o som morreu no ar. A casa pareceu menor depois disso. Eu ficava olhando as janelas sem saber por quê. Na manhã seguinte, alguém bateu na porta. Uma mulher com uma prancheta estava na varanda. "Senhora Whittaker, sou do Serviço de Proteção à Criança. Recebemos uma denúncia. É só uma checagem de rotina, tudo bem?" Deixei que ela entrasse e recusar pareceria suspeito. Ela passou pelos cômodos, calma, educada, anotando coisas, perguntou sobre a escola, as refeições, o sono, abriu a geladeira, olhou os livros na estante. Lena observava das escadas, abraçando o ursinho. A mulher sorriu para ela, aquele tipo de sorriso que não chega aos olhos. Quando foi embora, disse: "Entraremos em contato em breve." E se foi. Tranquei a porta e sentei no chão até minhas mãos pararem de tremer. A mensagem da minha mãe ecoava na minha cabeça. É isso que as consequências parecem. Eu não precisava que ninguém me dissesse quem tinha feito a denúncia. Naquela noite, meu celular vibrou de novo, uma mensagem de voz desta vez. "Espero que você entenda que precisávamos fazer alguma coisa. Você não tem sido você mesma ultimamente. Só queremos que ela esteja segura. Precisávamos agir." Como se estivessem falando sobre denunciar um buraco na rua. Meu marido disse: "Vamos esperar. Essas inspeções são de rotina." Eu assenti, mas o meu estômago não acreditou. Passei a checar a caixa de correio 3 vezes por dia, pulava a cada número desconhecido que aparecia na tela. O silêncio começou a soar como um relógio prestes a estourar. Uma noite, eu ri. Alto demais, agudo demais. Assustou nós dois. Então abri o notebook e comecei a encerrar coisas. Fiz transferências, cancelei o fundo de viagens, fechei a conta conjunta. Escrevi um único e-mail: "Todo o apoio financeiro termina imediatamente." Sem saudação. Sem assinatura. Depois movi o dinheiro para uma nova conta no nome da Lena. Pelo menos algo bom poderia nascer da crueldade deles. Mesmo assim, qualquer barulho me fazia estremecer. Toda vez que o correio caía no chão, eu parava, paralisada. Uma semana depois, outra batida na porta. Meus pais e meu irmão atrás deles, como reforço. Minha mãe sorriu daquele jeito ensaiado, o sorriso de quem está tentando vender perdão. "Nathalie, vamos parar com isso. Todos nós fomos longe demais. Vocês chamaram o conselho tutelar contra mim", eu disse. Ela podia ter sido levada. Meu pai deu um passo à frente. "Só queríamos que profissionais verificassem. Você tem estado emocional." Pensaram que poderiam me assustar até eu voltar, interrompi. Que um relatório me faria rastejar. Erraram. O sorriso da minha mãe vacilou. "Só queremos fazer as pazes", disse, como se fosse um jogo de tabuleiro em que as duas ficamos competitivas demais. "Paz", retruquei. "Vocês fizeram uma denúncia falsa. Isso não é manter a paz. É brincar com a minha vida e a dela." A voz dela tremeu. As coisas saíram do controle. Estávamos preocupados. "Ela não dormiu por dias", respondi. Cada batida na porta, ela achava que vinham levá-la. E vocês sabiam o que essa ligação causaria.
Mesmo assim, fizeram. Meu pai tentou o tom de sempre, o de quem quer encerrar o assunto: não podemos mudar agora. Vamos apenas seguir em frente. Esse é o problema, eu disse. Vocês acham que dá para seguir em frente como se fosse um mal-entendido no Brant? Não dá. Vocês cruzaram uma linha. E não existe volta. Minha mãe estendeu a mão, com a palma voltada para cima, ainda tentando a tática suave. Somos família. Não mais, respondi. Família não transforma medo em arma. E eu não vou passar a vida explicando isso para quem finge que é brincadeira. Ela piscou rápido. Então é isso? Acabou? É isso, eu disse. Vocês fizeram sua jogada. Essa é a minha. Por um segundo, ninguém falou. Meu irmão olhou para os próprios sapatos. Meu pai pigarreou. Minha mãe assentiu uma vez, como quem reconhece que perdeu uma rodada a uma que achou que venceria. Você vai se arrepender, disse ela baixinho. Provavelmente, respondi. Mas pelo menos vou dormir. A porta se fechou entre nós com um clique seco, final. Pelo vidro, vi a bandeirinha da caixa de correio levantada. Por um instante, pensei que a carta tivesse chegado. Não era. Só propaganda. A espera continuou. Mais 2 dias. Então chegou. Um envelope simples, com o selo do governo. Fiquei sentada à mesa, olhando para ele, até meu marido dizer: abre. Eu abri. Nenhuma ação adicional necessária. 5 palavras. Não chorei. Só voltei a respirar. 1 ano depois, a família parece 2 mapas diferentes que antes se sobrepunham. Metade dos primos ainda manda mensagem nos aniversários. A outra metade finge que eu morri de teimosia. O fim de semana no lago agora é menor, só o nosso lado da árvore genealógica, mas funciona. Lena corre com os primos cujos pais decidiram que silêncio não é sinônimo de lealdade. Ela sabe quem é seguro, quem é gentil, quem ainda se encolhe quando o nome da minha mãe aparece. Isso já é mais autoconhecimento do que muito adulto tem. A cada poucos meses, recebo notícias do campo neutro. Meus pais cancelaram a viagem de aposentadoria. O fundo de viagem secou quando parei de abastecê-lo. Mamãe reclama de ter que trabalhar nessa idade. Papai resmunga sobre ter que reduzir gastos. Aparentemente, a aposentadoria antecipada não é tão relaxante quando você precisa bater ponto. Eu não me sinto vitoriosa, só em paz. Eles construíram um mundo que funcionava com o meu dinheiro e o meu silêncio. Eu desliguei um fio e as luzes se apagaram. Às vezes me pergunto se valeu a pena para eles perderem a gente só para continuar no controle. Aí Lena ri no cômodo ao lado, e o pensamento desaparece. Ela está bem. Nós estamos bem. Esse é o único placar que importa. Então, me diga, fui longe demais ou não o suficiente?